Bom, a gente volta a falar sobre a eleição na Venezuela. No começo do Jornal Jovem Pan, a gente acompanhou uma entrevista da oposição, Mariana Corina Machado, e também o candidato que foi derrotado nas urnas, pelo menos é o que o governo da Venezuela constatou e indicou a derrota da oposição de Edmundo Gonçalves, e Maria Corina Machado falou com a imprensa, cobrou mais uma vez a possibilidade de se constatar a vitória da oposição. Ela chegou a citar 73% dos votos para a oposição e as atas das eleições, que são os números, as informações que constam de cada uma das sessões eleitorais. A gente acompanha um trecho mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. En este momento, me emociona mucho decirles a todos que tenemos... Neste momento, estou muito emocionada em dizer a todos que temos 73% dos votos. E com este resultado, nosso presidente eleito é Edmundo Gonçalves. Presidente electo es Edmundo Gonçalves. Pois é, e agora há pouco o candidato Edmundo Gonçalves confirmou que teve uma reunião com o Celso Amorim e ele diz que o Brasil deve continuar pressionando para que as atas das eleições sejam divulgadas, e aí sim a oposição teria base para afirmar que venceu as eleições na Venezuela. Podemos rodar os nossos comentaristas. Dora Kramer, esse posicionamento do candidato, a gente diz candidato derrotado, porque oficialmente o resultado foi confirmado para Nicolás Maduro, mas de qualquer forma, será que o Brasil vai ter realmente essa posição de continuar questionando o resultado da eleição? Olha, vai ter que ter um limite isso, né? Eu fico pensando também que o Koba levantou aqui na entrevista nossa inicial com o professor a questão de se o Maduro vai entregar ou não as atas. E claro, se ele não entregou até agora, está tão confiante da vitória, então é de se supor que ele não entregue. Mas vamos que entregue, e a confiabilidade dessas datas, gente? Maduro não vai, ele antecipou, a posse seria só, ou melhor, é marcada para o dia 10 de janeiro do ano que vem. Ele fez uma gambiarra aí, hoje, e antecipou essa cerimônia, digamos assim, se autoproclamando vencedor e pronto. Então, não me parece que haja qualquer, pelo bem, né, pelo mal, não sei, mas pelo bem de qualquer possibilidade de se ter uma reversão, porque se os militares estão com ele, se o controle da justiça é toda dele, se o controle do órgão equivalente ao TSE, o nosso TSE, embora seja completamente diferente, o nosso TSE é um órgão do judiciário lá e é independente, lá é controlado pelo Executivo. Ministério Público controla tudo, eu acho que não tem ata que seja possível de dar um jeito nessa situação. Por isso que eu disse lá no início que a posição do Brasil é super difícil, porque não vai poder ficar eternamente nessa cobrança, vai precisar tomar uma posição. E, a depender da posição, complica-se sim a situação do presidente Lula. Aqui, acho que ele, até por isso, Koba, você tinha falado que tem uma repercussão maior aqui dentro, né? E é verdade, também acho isso. Mas eu acho que o presidente está ligado, sabe? Nesse fato. Então, vai ter que ter muito cuidado. Por isso que eu chamo a situação de difícil, porque está num fio da navalha. Agora, quem contratou esse fio da navalha foi ele mesmo, com as posições anteriores. Agora, só para finalizar, estava lembrando, gente, de que roubada se livrou o TSE, né? Ao não mandar ninguém. Né? Porque que quer adiantar o TSE lá? Nada, né? Se fizesse alguma coisa diferente, ainda corria o risco de ser expulso.
Ô, Kobayassi, queria te perguntar sobre os protestos na Venezuela. A própria Maria Corina chegou a conclamar a população a fazer atos pacíficos já a partir dessa terça-feira, mas hoje nós já tivemos manifestações pelas ruas, principalmente de Caracas, e o que chama atenção, Kobayassi, muitos jovens nas ruas, obviamente descontentes com o rumo da Venezuela, porque há toda essa questão econômica do país e talvez a possibilidade de mudanças ou o jovem depositando numa mudança política uma melhoria da situação na Venezuela. A gente vem acompanhando e assistindo isso desde hoje, mas esses protestos podem ganhar corpo a partir de amanhã. Kobayassi. Olha, Thiago, eu acho que esta grande adesão a estas manifestações se dá por uma janela de oportunidade, porque em dias normais, na Venezuela, não é comum que as pessoas se sintam livres para se manifestar como estamos vendo acontecer na Venezuela. E isso pode gerar, no meu ponto de vista, uma tempestade perfeita, vamos dizer assim. A contestação das eleições, uma oposição unida, um motivo quente para justificar essas manifestações, que é justamente a falta de lisura e de transparência no processo eleitoral, e um efeito manada, porque quanto mais pessoas se manifestando, menor a possibilidade de um ou outro sofrer algum tipo de retaliação. Por isso é que eu acho até que o Maduro está pouco se lixando, ele tem grandes chances de sequer apresentar ata a qualquer um dos pedidos que têm sido feitos a ele, mas ele precisa considerar que ele não tem aquela unanimidade dos militares que o chavismo tinha, por exemplo. Ele tem o apoio das Forças Armadas, inclusive muitos oficiais estavam presentes nesse primeiro discurso dele, ali generais, nas primeiras fileiras, mas já não é o mesmo apoio, ouvi isso de alguns especialistas que analisam a política lá na Venezuela. Então, a oposição está fazendo a sua parte, pedindo, primeiro, para que haja manifestações, segundo, para que essas manifestações sejam pacíficas, para não perderem a razão, para não poderem amanhã serem chamados de golpistas. Então, é importante que essa manifestação que é convocada pela oposição aconteça e sugere outros aderindo a essas manifestações para pressionar. Talvez não dê nada, mas a única chance de dar em alguma coisa é se acontecer como a Maria Corina Machado está convocando por pressão popular na Venezuela, se aliando às críticas internacionais que agora recaem sobre o Maduro. Agora é saber se essas manifestações vão ganhar corpo, podem aumentar. A gente se lembra daquela época em que Juan Guaidó se proclamou presidente da Venezuela, e aí nós tivemos naquela época manifestações de rua, mas depois a coisa foi perdendo força. É saber se dessa vez pode ser diferente e de que forma isso vai pressionar, como que o próprio presidente Maduro vai usar as Forças Armadas para eventualmente reprimir essas manifestações. Esse é exatamente o ponto, né? Qual é a força? Não vamos esquecer que ele falou em banho de sangue e guerra civil, no caso de ser derrotado. Mas quem disse que no caso de ser contestado e contestado fortemente pelas ruas, ele não vai recrudescer a repressão? Claro, eu tenho a impressão que esse é o risco, né? Mas, de qualquer modo, não é por causa desse risco que a oposição não vai reagir. Realmente, o volume de pessoas hoje na rua, na Venezuela, e mesmo nos últimos comícios, isso me chamou a atenção. Parece que as pessoas um pouco estão perdendo o medo, mas o Maduro também não tem o menor problema, o menor receio de reagir com violência, né? Eu acho que isso deve estar no radar, mas também é do jogo. Quando a situação chega em ocasiões limite como essas, de repente pode haver uma violência, mas não é por causa desse risco que não vai se fazer nada, né?